Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu venho com a resolução das questões de quantidade de calor ou capacidade térmica se existir. É o exercício da semana passada que eu passei para vocês e que eu falei que para alguns que eu ia corrigir. Teve alguns que fizeram, outros não fizeram e outros que fizeram que não entendeu. Então eu já trouxe as questões e coloquei já algumas informações que vem na questão para adiantar para o vídeo não ficar muito longo. Então, na questão 2 que foi passado, ele falava o seguinte, que o calor específico de certa areia seca vale 0,20 cal por grau Celsius. Aí ele fala, com essas informações, ou com essa informação, determine. Aí na letra A, ele quer saber o recebimento de calor para que 20 gramas dessa areia sofra uma elevação de 10 graus Celsius. Então veja só, eu já coloquei aqui os dados que ele me traz. Ele fala logo aqui em cima que o calor específico, certo, dessa areia seca vale 0,20 caloria por grau Celsius. Eu já coloquei aqui, ó, que esse calor específico é igual a 0,20. A massa, ele também já diz que a massa é 20 gramas. Eu coloquei aqui massa 20 gramas. E ele fala que essa substância teve uma elevação de temperatura de 10 graus Celsius. Então a variação de temperatura é 10 graus Celsius. Ele quer que você determine a quantidade de calor. A quantidade de calor que ele recebeu, né? Ele está dizendo aqui, o recebimento de calor. Então essa quantidade de calor é o Qzão aqui que ele quer que você determine. Então eu já sei que a fórmula para calcular a quantidade de calor é o Qzão, que é a quantidade de calor, que é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então com esses dados eu vou só substituir lá na questão. Então eu vou colocar lá, ó, quantidade de calor, que é o que eu estou querendo, que é o recebimento de calor que ele teve, né? A massa é 20, eu coloco aqui. O calor específico, que é o Czinho, está aqui, é o 0,20 vezes a variação de temperatura, que é 10. Quantidade de calor recebida é. Então, vou fazer a multiplicação disso aí. Então, vamos multiplicar primeiro esse com esse. Então, vai ser 0,20 vezes 20. Nada vezes nada é nada, nada vezes 2 é nada, nada vezes nada é nada. 2 vezes nada é nada, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes nada é nada. Passo o tracinho para somar. 0, 0, 4, 0. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. 1, 2. Ó. Então, quanto é que vai ficar aqui, pessoal? 20 vezes 0,20 fica 4. Vezes 10, que ainda eu não fiz a multiplicação. Então, a quantidade de calor recebida que ele recebeu é 40 calorias. Então, a resposta é essa daí. Então, no número 2, questão 2, a quantidade de calor que ele recebeu com esses dados que ele me deu aí é 20, ou é 40 caloria. Aí ele ia para a letra B. Aí na letra B ele falava o seguinte: a quantidade de calor liberada. E cima foi a quantidade de calor recebida, ó. Recebida. E ele quer agora saber a quantidade de calor liberado. Então essa quantidade de calor liberada agora vai ser negativa, né? Ele vai liberar, então vai ser menos. Quantidade de calor recebida é aquilo que eu recebo, então é mais. Então se eu vou comprar alguma coisa, eu recebo, compro 2 pães, recebo mais 3, então aquilo ali foi doado para mim, então eu recebi, certo? Então aqui ele quer saber a quantidade de calor liberada. A fórmula é a mesma. É o Qzão é igual a massa vezes o Czinho, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. O Czinho ele já deu na questão lá em cima, que é 0,20 cal por grau Celsius. A massa é 20 gramas. A variação de temperatura agora que ele dá, ó, ele fala que ela sofreu um abaixamento. Então, se sofreu um abaixamento, eu vou colocar menos 2. Então, a variação de temperatura agora é menos 2. E a quantidade de calor que ele recebeu, que eu quero calcular. Então, só é substituir. Ó, Q é igual. Quem é a massa? A massa é 20.
vezes, quem é o calor específico? 0,20 vezes, quem é a variação de temperatura? Menos 2, vou botar entre parênteses. Então, essa quantidade de calor aqui é igual 20 vezes 0,20, eu já fiz lá em cima, eu sei que é 4, vezes menos 2, que esse menos 2 é a variação de temperatura. Então, isso implica dizer que a quantidade de calor que sofreu um abaixamento, que foi liberado, vai ser 4 vezes 2, 8. E mais com menos na multiplicação, menos. Então, vai dar menos 8 caloria. Então, eu quero que vocês entendam isso. Ó. Veja que a temperatura sofreu um abaixamento. Se sofreu um abaixamento de 2 graus, então aqui é menos 2. Quando eu colocar lá e substituir lá na fórmula, a quantidade de calor liberado, que ele está pedindo, vai ser menos 8 calorias. E em cima, a quantidade de calor que ele recebeu, recebida, vai ser 40 calorias. Então, na letra A, o valor, a resposta era 40 calorias. E na letra B, o valor era menos 8 calorias. Bora para o terceiro. O terceiro também já está armado, tá da maneirinha que vocês querem. Então, ele fala o seguinte, o terceiro, que um corpo de massa de 2 kg é constituído por uma substância cujo calor específico vale, tá aqui, ó, 0,4 caloria por grama grau Celsius. Aí ele fala, determine a quantidade de calor que este corpo deve receber para aumentar a sua temperatura de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius, dando a resposta em quilocaloria. Então veja só, o calor específico ele já me deu. O calor específico está aqui, ó. O calor específico vale quanto? 0,4 caloria por grama grau Celsius. Eu coloquei aqui. A massa, ele fala que a massa do corpo é 2 kg. Eu coloquei aqui, massa igual a 2 kg. Só que eu tenho que transformar em grama. Então, 1 kg é igual a 1000 gramas. Então, 2 kg é igual a 2000 gramas. Quantidade de calor que ele quer que você determina a quantidade de calor, é o quezão, então é a interrogação, é o que a gente vai procurar. E ele deu duas temperaturas, ele está dizendo que o corpo deve receber, para aumentar sua temperatura de 5, que é a temperatura inicial, para 35, que é a temperatura final. Então eu já sei que para calcular a variação de temperatura, que é o ΔT, eu vou ter que ter a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final aqui é 35. Menos 5, que é a temperatura inicial, vai dar 30 graus. Então a variação de temperatura é 30. Quando eu fizer isso, eu vou lá na fórmula e substituo. Então eu quero o quezão está aqui. A massa eu já sei que é 2000 gramas. Vezes calor específico é 0,4. Vezes, quem é a variação de temperatura? 30. Então, sabendo disso, eu vou calcular o quezão. Então, eu vou multiplicar esse por esse e depois multiplico por esse. Então, 2000, bora botar aqui, ó, vezes 0,4. 4 vezes nada, nada, 4 vezes nada, nada, 4 vezes nada, nada. 4 vezes 2, 8. Nada vezes nada é nada, nada vezes nada é nada, nada vezes nada é nada, nada vezes 2 é nada. 0, 0, 0, 8, 0. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Bota aqui. Que ficou quanto? 2000 vezes 0,4 fica 800. Vezes 30. Então, essa quantidade de calor, a quantidade de calor que ele quer que você determine é igual a 800 vezes 30. 800 vezes 30. Bora colocar aqui, 800 vezes 30. Nada vezes nada é nada, nada vezes nada é nada, nada vezes 8 é nada. 3 vezes nada é nada, 3 vezes nada é nada, 3 vezes 8, 24. 0, 0, 0, 24. Deu quanto aqui? 24.000. Ele quer em quilocaloria. Quilocaloria. Então a resposta aqui é 24.000 quilocaloria. Que é a quantidade de calor
que esse corpo deve receber. Então, a quantidade de calor que esse corpo deve receber é 24.000 quilocalorias, tá certo? A quarta questão, pessoal, que também foi passado para vocês, tá muito simples. Então, eu já coloquei alguns dados para você ver que a gente anotando é que a gente consegue fazer. E tinha um detalhe muito grande. Ele dava lá a temperatura, ó, a temperatura está aqui, ó, em Kelvin. E você tinha que transformar para a temperatura Celsius. Por quê? Porque toda vez a temperatura é dada lá em Celsius. Então, a gente já aprendeu lá no começo da unidade a transformar as escalas termométricas de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius ou de Fahrenheit para Kelvin, certo? Então, ele falava o seguinte na questão 4. Um bloco cujo calor específico é igual a 0,5 caloria por grau Celsius e massa de 1 kg, a massa está aqui, ó, 1 kg, sofre uma variação de temperatura de 100 K. Esse 100 K é 100 Kelvin. Determina a quantidade de calor por ele recebida. Ele quer saber a quantidade de calor recebida. Em que? Em quilocalorias. Então veja só que o calor específico, ele já fala aqui no começo da questão, calor específico, ele vale 0,5 caloria por grau Celsius. Já coloquei aqui. A massa, ele fala que a massa é 1 kg. Eu coloquei aqui, a massa é 1 kg. E 1 kg é igual a 1000 gramas. Já transformei em gramas. E a variação de temperatura, ele dá em Kelvin, 100 Kelvin. Só que eu coloquei que é igual a menos 173 Celsius. Por quê? Porque eu já sei que lá na minha escala, para me transformar de Celsius para Kelvin, eu tenho que ter essa relação. TC, que é a temperatura Celsius, sobre 100, é igual a TK, que é a temperatura Kelvin, menos 273 sobre 100. Isso vocês já aprenderam a fazer, certo? Aí aqui eu só vou substituir. Onde tiver temperatura Kelvin, eu vou colocar quanto? 100. Então aqui, ó, eu repeti aqui, ó, TC sobre 100 é igual a 100, que é a temperatura Kelvin, que ele me dá, coloquei aqui menos 273 sobre 100. Aí repeti novamente aqui, ó, TC sobre 100, e 100 menos 173 dá menos 173 sobre 100. Vou multiplicar esse com esse, que deu TC 100, e 100 vezes 173, vai dar menos 17.300. Eu quero a temperatura Celsius. Então, a temperatura Celsius sozinho, certo? Essa temperatura Celsius sozinho. E vou colocar 17.300 dividido por 173. Dividido 17.300 dividido por 100, certo? Então, quando eu colocar isso aqui, eu vou conseguir um valor aqui de menos 173, está aqui. Eu espero que você esteja vendo bem direitinho, certo, pessoal? Aí veja só, feito isso, eu já tendo feito essa transformação, eu vou vir para cá. E eu vindo para cá, eu vou chegar e substituir isso tudo lá na fórmula, certo? Na fórmulazinha que a gente já sabe, que é Qzão, que é igual a massa, vezes C, vezes variação de temperatura. Não é isso, pessoal? Então, sabendo de outra coisa, sabendo que 1000 calorias é igual a 1 caloria, 1 quilocaloria. 1000 calorias é igual a 1 quilocalorias. Tá ok? Então, preste atenção agora. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os valores que a gente encontrou, que já está anotado aqui, e vai substituir na fórmula. Aí como é que a gente vai fazer, professor? Dessa maneira, ó. Que é igual. Quem é a massa? A massa é 1000 gramas. Eu vou botar 1000 gramas. Quem é o calor específico? O calor específico é 0,5. 0,5 vezes. Quem é a variação de temperatura? A variação de temperatura é menos 173. Vou abrir parênteses, menos 173.
Vou multiplicar esse por esse, depois multiplico por esse outro aqui. Então, bora fazer 1000 vezes 0,5. Não é isso? 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 1 é 5. Nada vezes nada é nada. Nada vezes nada é nada. Nada vezes nada é nada. Nada vezes 1 é nada. 0, 0, 0, 5, nada. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, aqui vai ser que é igual a 500 vezes menos 173, certo? 500 vezes menos 173 vai dar, ó, K é igual. Mais com menos já sei que é menos. E aqui eu vou multiplicar 500 vezes 173. 3 vezes nada, nada, nada. 3 vezes 5, 15. 7 vezes nada, nada. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 5, 35. Uma vez nada é nada. Uma vez nada é nada. Uma vez 5 é 5. 0, 0, 5, 6, 8. Não é isso? Então aqui vai dar menos 8, 6, 6, 500. Então aqui vai ficar menos 86.500 quilocaloria. É a resposta, certo, pessoal? Isso vai ser a resposta, menos 86.500 quilocaloria. Isso é a resposta do quarto. E a quinta questão, a sétima questão, né? Que eu coloquei aí para vocês, ele falava que um bloco de madeira de massa 0,4 kg. A massa eu já coloquei aqui, ó, 0,4 kg e 0,4 kg é igual a 400 gramas. Eu fiz a transformação aqui embaixo, certo? Depois vocês conferem aí bem direitinho. Sofreu um acréscimo de 25 graus Celsius em sua temperatura. Então, esse 25 graus Celsius aqui é a variação de temperatura que ela sofreu quando absorve 1.800 joules de calor. Esse 1.800 joules de calor é a quantidade de calor. E eu já sei que uma caloria é igual a 4,2 joule. E 1.800 joules é igual a 428,5 caloria. Isso aqui eu também fiz a continha. Ele quer saber qual o calor específico dessa espécie de madeira. Então a fórmula é a mesma, só que agora ele vai querer o Czinho, que é o calor específico. Aí eu só faço substituir. Aqui o Qzão eu já sei que é 428,5. A massa eu já sei que é 400 vezes o calor específico que ele quer, vezes a variação de temperatura que é 25. Aí agora é só fazer a continha. Então, 428,5 igual. Vou multiplicar esse com esse. Depois eu vou botar o zero, ó. Fica melhor para você ver. Então vai ser aqui, ó. 25 vezes 4, né? 25 vezes 4. 4 vezes 5, 20. É 2, 4 vezes 2, 8. E 2, 10. Dá 100, aumenta o zero, ó. 100, aumenta 2, 0. Deu quanto? 10.000, não é isso? Vezes C. Então agora eu estou querendo o C, o Czinho aqui. Como é que eu vou fazer, professor, para fazer isso aqui? Vou passar esse termo para cá e esse para o lado de lá, só para ficar melhor para você entender. Ó. 10.000, não é isso? 10.000, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C, que é igual a 4,8,5. Eu não quero o C, que é o calor específico, então vai ser 4,8,5 dividido por 10.000. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vê só, eu já ensinei lá no 7º ano que para a gente dividir um número de cima por um número de baixo que tem vários zeros, é muito fácil. A gente vai contar assim, ó, pessoal. Vê só, embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4. Não tenho 4, 0? Então eu conto daqui, ó. 1, 2, 3, tá faltando 4. Então vai ser, ó, 0,0428, 28, 5.